mudando, e a gente vai ficando velho, e a gente vai lembrando, né? Tinha um louvor, eu não sei, só não sei o nome da cantora, mas tinha um louvor que dizia assim: sem olhar para as tuas mãos, mas contemplando a tua face. Não é da minha. Eu já cantei isso, né? Podia ficar sem essa, hein? E quando as pessoas entenderem que você não precisa olhar para as mãos, só precisa olhar para a face, a sua situação vai mudar. Você vai entender que não precisa olhar para a mão, olha para a face. Amém? Vou fazer uma breve oração aqui. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome do Teu Filho Jesus, que é a luz que ilumina os nossos passos e o nosso caminho, eu te peço, Senhor, que esteja aqui, estou à sua disposição, Senhor. Fala o que o Senhor tiver que dizer, diga o que o Senhor tiver que dizer. E que o Teu Santo Espírito me inspire aqui para trazer luz ao coração dos nossos irmãos. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém e amém. Se eu fosse dar um título para essa mensagem, seria a luz. Esses dias eu estava conversando com o Carlos e eu falei, estamos em 2024 anos depois de Cristo, e a gente às vezes precisa contemporizar um pouco o que foi escrito, né? Pode ser, Carlos? Pode ser. E o que é a luz, né? O que é a luz? A luz é medida por um negócio chamado comprimento de onda. Então assim, o olho humano ele não enxerga tudo. Ele enxerga uma faixa, um comprimento de onda. Então para baixo ele não enxerga e para cima também não. Aí eu estou te dando a dica de que nós não enxergamos tudo. O ouvido humano também só ouve de 20 Hz até 20 kHz. Abaixo disso nós não ouvimos e acima disso nós não ouvimos. Ou seja, nós também não ouvimos tudo. Os animais, o cachorro, o gato, eles veem mais. Eles ouvem mais. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque eu estava estudando para trazer essa mensagem para vocês e eu encontrei um fio que costura a história e a Bíblia e nos costura também. Nós somos todos costurados por uma frequência. Ninguém sabe até hoje como é que o óvulo e o esperma, que eles na ciência chamam de gameta masculino e gameta feminino, como é que eles entram em contato e eles começam o processo de meiose e mitose, começa a crescer, dividir as células, divide e multiplica, e os embriões na base são todos iguais. O embrião do cachorro é igual ao nosso. Só que num determinado tempo eles começam a ficar diferentes, aí o animal tem rabo, começa a criar rabo, e eu falei assim, eu comecei a estudar sobre isso, né, sobre o coração, e o coração é uma bomba, mas também ele tem um ritmo cardíaco, uma frequência, e eu descobri que é o coração que faz, que é o maestro do crescimento dos órgãos, da formação dos órgãos. Porque quando o embrião está pronto, você pode ver, não tem nada lá, não tem olho, não tem cérebro, não tem fígado, não tem nada lá, mas você bota um estetoscópio lá
O coraçãozinho está lá. O coração está lá. E está assim, ó. O coração de feto bate muito mais rápido do que o coração do adulto. Porque o coração do adulto já formou tudo. E ele está lá, regendo o coração está regendo o crescimento e a formação dos órgãos. Eu falei isso para o médico e ele falou assim: oi? E você aprendeu isso? Eu falei assim: a ciência explica, e Deus também. E baseado nisso, eu quero dizer o seguinte: todos nós somos costurados por frequência, suas células, seu corpo, sua alma, seu espírito. Eu sou dicotômico, eu acredito na dicotomia, eu acredito que a alma e o espírito é a mesma coisa. Tem gente que crê diferente, acha que eles são chamados de tricotômicos, acreditam na corpo, alma e espírito. Mas não tem problema nenhum, nós não vamos discutir por causa disso. Aí eu fico falando assim: espírito também é frequência. Tem gente que pode ver o espírito, tem gente que não pode. O mundo que Deus nos criou e criou para nós, ele é feito de frequências. As cores que vocês estão vendo, foi permitido que você enxergasse da forma que está. Mas se você entrar dentro das coisas, você vai ver que não são assim. As coisas não são assim. Por que eu estou dizendo toda essa base científica? É que se você tiver fé e acreditar, Deus, ele tem poder sobre cada célula do seu corpo. Deus, ele tem poder sobre cada caminho da sua vida. Mas você tem que ter fé, você tem que acreditar. E eu vou mostrar para vocês que a luz, que é a frequência de Deus, ele não é uma frequência, ele é a frequência. Quando eu digo a frequência, é ele que controla todas as coisas. Eu não precisaria nem pregar nada para vocês, só eu ler os textos bíblicos já seria o suficiente. Não precisava colocar nada de aqui. Então vamos lá? Gênesis 3 e 5. O início de tudo. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz de dia e as trevas chamou de noite. E foi a tarde e a manhã o primeiro dia. Bem, quando ele separa o dia e fala que é a luz, as trevas, a falta de luz, ele já está mandando uma dica para nós. O seguinte: o que você faz, o que você pensa, o que você intenta no seu coração, pode ser trazido à luz? Pode ser falado? É um pensamento cristão? Porque diz que todo aquele que é separado, e ele separou a luz das trevas, todo aquele que é separado, o que a gente chama de separado significa santo. Então assim, você consegue, você que segue a Cristo, você que tem fé em Cristo, você que segue os seus entendimentos, o que passa pela sua cabeça e pelo seu coração pode ser trazido à luz? Em Jó 33:30 está escrito assim: Ele não deixa que morramos, e assim continuamos a ser iluminados pela luz. Ou seja, é a luz que sustenta as nossas vidas. Em Salmo 27:1, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. O salmista já estava apontando para alguém. Porque o nome Jesus Cristo significa aquele que
conduz à salvação, ou seja, Salvador. Então, no Salmo 27:1 está escrito: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Salmo 43:3: envia a tua luz. Está escrito isso lá em Salmo, e Jesus não tinha nascido. Envia a tua luz, a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu monte santo e aos teus tabernáculos. Jesus disse: eu sou a luz. E Jesus também disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E quando ele fala ninguém vem ao Pai, esses três nomes que estão aí, eu sou o caminho, a verdade e a vida, são os três portões do templo. O primeiro portão que dá acesso ao templo chama o caminho. O segundo portão que dá o acesso ao átrio principal se chama verdade. E o terceiro portão significa a vida. Então, quando o salmista fala aqui, antes do nascimento de Jesus, está escrito assim: envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Ou seja, envia a tua verdade e a tua luz para que eu tenha acesso ao Pai, sem a necessidade de ninguém intervir. Então, assim, vocês estão percebendo que é uma costura? Eles vêm falando de luz e vêm apontando para Jesus. Não era para rimar, tá, irmãos? Mas acabou rimando. Em Salmo 56:13: pois tu livraste a minha alma da morte, não livrarás os meus pés da queda, para andar diante de Deus na luz dos viventes? Salmo 89:15 está escrito assim: feliz é o povo que ouve o alegre chamado para adorar, pois andará na luz, na presença do Senhor. Salmo 90, versículo 8, está escrito assim: diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos, à luz do teu rosto. Em Salmo 119:5, lâmpada para os meus pés, para os meus passos, em algumas traduções para os meus pés, a tua palavra é luz no meu caminho. Em algumas traduções está escrito luz para o meu caminho, ou seja, ilumina, meu Deus, cada passo que eu der. Ilumina, Senhor, o meu caminho, ou seja, além de iluminar os meus passos, cada detalhe da minha vida, eu quero que o Senhor ilumine também o meu caminho. E aí vai um conselho, né? Tenho aprendido muito com isso. Toda vez que você for fazer alguma coisa na sua vida, toda vez, lembre disso. Você é parte do corpo, você faz parte dessa igreja, você é membro do corpo. Se não for dessa igreja, pode ser de outra, mas você é parte do corpo de Cristo, porque as igrejas estão todas ligadas em um só Deus, em um só Pai, em um só Filho e em um só Espírito. Então, para todos aqueles que estão ligados ao corpo de Cristo, orem antes de tomar uma atitude, que seja a luz iluminando os teus passos, que seja a luz iluminando os seus caminhos. Quando você for tomar uma decisão na sua vida, ore por isso. Quando você estiver diante de um problema na sua vida, ore por isso. Fale com Deus, exponha a sua necessidade, exponha o teu problema. Não tome decisões sem falar com Deus, sem orar a Deus. Porque eu te garanto que quando você ora, a solução ela pode até não ser fácil, mas a solução virá. Por quê? A luz é para os teus passos. Quer dizer, se eu ando daqui para cá, são pequenas coisas na minha vida. E o meu caminho é o meu futuro, o que eu estou projetando para a minha vida. O que será da minha vida? Quem é cristão não pode ter a vida igual barco sem leme. Ele tem que ter
propósito, ele tem que ter uma carreira, ele tem que pensar no futuro. Eu não estou falando só em bens materiais, eu estou falando num propósito de vida. Porque a gente sabe que quando você tem um propósito de vida, a sua vida é maior, é mais longa. Porque está escrito também que aquele que teme ao Senhor vai ser longa a sua vida. Por quê? Quando ele vai tomar uma atitude, ele ora. Isso significa, ele está usando a luz para direcionar os seus passos. Ele está usando a luz para iluminar o seu caminho. E quantas vezes a gente não faz as coisas de cabeça? Eu faço. Depois eu lembro. Eu assistindo essa série que chama The Chosen, às vezes eu tenho vergonha, porque toda vez que Jesus ia comer, toda vez que os discípulos iam comer, eles falam assim, a oração deles é diferente, né? A oração deles é mais global, eles não oram pelo alimento. E eu aprendi isso com um judeu que chama, rápido que chama Dudu. Ele pegou o café e ele falou em hebraico lá, falou uma língua estranha. Aí perguntaram para ele assim, o que você falou aí? Ele falou assim, eu agradeci a Deus pelo café. Aí ele traduziu, louvado seja Deus que criou todas as coisas e as criou pelo poder da sua palavra. Amém. Então, quando você vai tomar um café e você não agradece, é como se você estivesse roubando o café de Deus. Pesado, né? E eu fico olhando no The Chosen, e todas as vezes que o pessoal fala que vão comer, vão fazer alguma coisa, eles falam assim, louvado seja Deus que criou. Quando eles vão tomar vinho lá no The Chosen, eles falam assim, louvado seja Deus que criou a oliveira e o fruto da oliveira. Quantas vezes a gente come assim, né? Não ora, não agradece, não fala nada. Quantas vezes a gente faz as coisas de cabeça assim, nossa, e dá errado, e você fica ali batendo a cabeça até o momento que você fala assim, ô Senhor, me ajuda. Isso aconteceu comigo, eu fui socorrer meu irmão. Meu irmão estava com a Kombi do meu pai, e ele engatou a primeira para sair e soltou todos os parafusos da transmissão. E ele ligou para mim e falou, ó, sei nada disso, você pode vir aqui me ajudar? Eu fui lá ajudar ele. Fui lá, tirei o parafuso solto, comprei a chave, fui lá, coloquei a chave no parafuso e tentei rosquear. Tentei um, tentei outro, os parafusos não entravam na rosca. Aí eu falei assim, como assim? Me ajuda aqui. Eu coloquei o primeiro parafuso com a chave, virei e pegou. E pegaram todos os outros. Aí você falou assim, isso aí deve ser coisa da sua cabeça. Não é da minha cabeça. Porque já aconteceram outras situações comigo. De eu estar batendo a minha cabeça lá, pensando, tentando todas as situações. E eu não tinha orado a Deus. Tem que orar a Deus por tudo? Tem sim que orar a Deus por tudo. Eu fui num cliente, fiz de tudo. Ele estava com um problema no gravador de imagem dele, fiz de tudo. Comprei até um gravador novo. E aí eu orei. Falei assim, eu vou ligar um gravador dele velho, não vou ver o que está acontecendo. Quando eu liguei, o gravador não estava pegando, não estava reconhecendo o HD não. Quando eu liguei, eu vi a luzinha, começou a piscar. Aí veio uma voz assim, falou assim, a fonte. Eu troquei a fonte e o gravador voltou. Por que eu não orei antes? E na vida da gente assim, cheio de problema, aí você olha assim, mas e agora? O que você tem falado? O que você tem pedido? Como é que você tem se comportado com relação aos problemas?
da sua vida, nos problemas dos seus parentes e familiares. Eu quero dar um testemunho aqui para vocês que eu tenho sofrido muito com o problema do meu filho, que é bem parecido com o problema do meu filho. E um dia desse eu fui dormir assim, arrasado, porque ele foi em casa e a mãe dele passou a mão na cabeça dele e chorou feito criança. Eu falei, mãe, eu não estou aguentando mais. É muita coceira, se rasga todo. Ele saiu um dia comigo, mancando. Eu falei, o que aconteceu, filho? Minha perna eu machuquei demais e está saindo água. E eu fui dormir muito chateado com isso. E eu falei, vou falar para vocês que Deus falou comigo, vocês vão rir da minha cara. Ah, mas pode rir, eu mereço. Eu falei, Senhor, o que eu faço? Ele falou assim, usa a tua fé. Quem está te impedindo de você usar a tua fé? Eu? E para ir para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele dia eu fui dormir, agradecer a Deus pelo dia, pela minha vida, por tudo, e eu imaginei meu filho. Eu falei, Senhor, eu quero isso aqui, ó. Eu imaginei meu filho falando para mim que estava bem. E o meu filho é um invasor, né? Às vezes, quando a gente mora no mesmo prédio, às vezes ele precisa de alguma coisa, ele vai lá de madrugada. Eu com barulho, eu vi a luz acesa, era ele. Ele foi lá. Aí ele foi lá. Aí eu falei, e aí, filho, você está melhor? Eu falei, pai, eu melhorei, pai. Eu não sei por que você melhorou. E aí, esse é um exemplo para vocês que muitas vezes vocês estão lá, batendo na cabeça. Gente ruim, que está perto da gente, e a gente não lembra do que Jesus Cristo falou. Ora pelos teus inimigos, ora por quem te persegue, sabe? Não ora para Deus matar a pessoa, né, gente? Não é isso que eu estou falando. Porque tem gente que fala, tem gente que é ameaçador, né? Você fala, ora pela pessoa, e fala assim, Senhor, eu entrego esse miserável nas tuas mãos. Essa mão aqui. Se puder arrancar a cabeça, seria bom, Senhor, tem misericórdia. Tem gente que é cara de pau, gente. E às vezes a vida conduz as pessoas que são assim, dessa forma com a gente, ou a gente que é assim, dessa forma com outras pessoas, em forma de amor. Isso aí é mais doído, né? Mas é bom. Você vê a pessoa se transformando assim. Aí a gente vê como Deus é bom, como Deus é maravilhoso, né? Jamais queiram ser vistos por Deus como Saul, a ponto de Deus falar para o profeta assim, eu já abri mão dele, o que você quer? Lá em Isaías 2:5 está escrito assim, vinde, ó casa de Jacó, ou seja, os descendentes de Abraão, e andemos na luz do Senhor. Ó, ele está falando, ele está com a agulha e com a linha, costurando através do tempo. Salmos foi para Isaías 5:20, ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz, e da luz trevas, e fazem do amargo doce, e do doce o amargo. Jesus vai repetir essas palavras lá na frente. Tem gente que acha que está fazendo bem aos seus olhos, mas na verdade ele está fazendo mal. E tem gente que está fazendo mal e acha que está fazendo bem. Mateus 5,14 diz assim, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Mas vós sois a luz do mundo, mas vós também sois o sal da terra. E para que serve o sal? Eles dão gosto. Tempera, conserva,
Mas quando eu olho para Jesus e Ele sendo a fonte que jorra para a vida eterna, e Ele fala assim, ó, se você beber da água que eu te dou, rios de água fluirão do seu ventre. Ou seja, vocês são a luz do mundo, mas são o sal da terra. Por quê? Se você causar sede nas pessoas, iluminar o caminho delas para Cristo, quando você causa sede, eles vão ter que ir atrás daquela água que a samaritana não entendeu. Se não der da água que eu tenho, nunca mais você terá sede. Ou seja, a sede que causa a existência comum é falsa. A sede que causa a busca por Jesus é a verdadeira. Mateus 6, 22 e 23 diz assim: a candeia do corpo são os olhos. Em outras traduções está escrito: os olhos são as janelas da alma. De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Como você tem olhado, visto as coisas? Você tem olhado com bons olhos ou com maus olhos? A bondade ou a maldade no que você vê quando você olha? Porque é através dos olhos, porque assim, o olho passa por tudo que chama atenção. Outros podem dizer, o olho é onde o olho passa, é o que você cobiça. Por onde tem passado os teus olhos? Eles têm trazido luz para dentro ou trevas? Quais são os seus desejos? Eles têm produzido luz ou trevas? É disso que Jesus Cristo está falando. Vocês perceberam que tem um fio que se chama luz, que ele está costurando o nosso caminho de volta para o Pai? Porque Jesus, eu não sei se eu já disse isso para vocês, mas a palavra religião significa religar. Jesus é o significado íntegro da palavra religião, porque ele veio religar a criatura ao Criador. Por isso que ele fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem senão ninguém vem ao Pai se não for por mim. E quando ele, quem esteve aqui na escola bíblica que viu, eu falei tudo sobre o templo, quando ele morre na cruz, que ele fala que a tetelestai está cumprido, está consumado, e nesse momento se rasga o véu do templo por causa do terremoto. O véu do templo se rasga de alto a baixo, ou seja, está cumprido, não precisa mais do sumo sacerdote, não precisa mais de sacrifícios, não precisa de nenhum tipo de ritual. Você tem acesso ao Pai diretamente, porque o Filho, que é o Salvador, o Filho, que é o Jesus Cristo, que conduz a salvação, ele trouxe luz para os que estavam perdidos. Ele foi a luz para o nosso caminho, a cada passo, para que possamos enxergar que estávamos perdidos como ovelhas sem pastor, mas que através dos seus ensinamentos, nós somos conduzidos de volta a ter um relacionamento com o Pai, direto. Eu não tenho mais necessidade de ter um sacerdote que vai lá e queima um carneiro uma vez por ano para encobrir os meus pecados, porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ou seja, quando eu acredito, quando eu aceito o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele tem uma influência em mim que vai fazer com que os meus passos sejam iluminados e vai fazer com que eu consiga enxergar o caminho, porque veio uma luz, iluminou meu caminho,
de volta. E eu voltei para o templo de Deus. E qual que é o templo de Deus? Jesus falou que ia derrubar e ia reconstruir em 3 dias. Qual que é o templo de Deus? Vocês. Eu. Então, quando Jesus, lá em Mateus capítulo 10, versículo 7, ele diz assim, ó: ide, pregai o Evangelho. O Evangelho significa boa notícia. E qual que é a boa notícia? Está lá em Mateus capítulo 10, versículo 7. O reino de Deus está próximo. Em outras traduções, o reino de Deus está ao alcance de todos. E onde está o reino? O reino está dentro de nós. Ou seja, não são mais os templos. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Já viram isso que o profeta disse? Então, Deus, ele habita, ele está dentro de nós. E quando a gente faz essa busca de Deus dentro de nós, a gente faz o que está escrito lá. Vocês não estão ouvindo mais isso nas igrejas. Buscai o que em primeiro lugar? Então, assim, as pessoas querem pregar sobre Apocalipse, querem falar sobre escatologia, querem falar sobre salvação, querem falar sobre o tipo de tempo, querem falar sobre um monte de coisa, mas esquecem de dizer que você tem que buscar o reino em primeiro lugar. Ou seja, vá buscar Deus dentro de você, e essa busca vai te conduzir à vida eterna. Porque lá em João, capítulo 3, lá em João, capítulo 17, versículo 3, oração sacerdotal de Jesus, ele fala assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, como o único Deus verdadeiro. Ou seja, quando você busca a Deus dentro de você, você está indo por um caminho que é o caminho da verdade e da vida. E quando você busca esse caminho dentro de você, esse caminho de busca, de conhecimento de Deus, já é vida eterna. Por isso que está escrito: aqueles que creem em mim, ainda que estiverem mortos, viverão. Vocês sabem da história do sujeito que caiu no túmulo do profeta? Vocês vão passar por isso. Vocês estão lendo a Bíblia. Eu também estou. O sujeito cai dentro do túmulo do profeta, tem contato com os ossos e volta à vida. E Subirá conta uma história numa pregação dele. Diz que o sujeito lá via demônio. Eu disse assim: gente, que tanta coisa que ele vê ainda vê demônio. Ele disse que serviu um demônio lá e pediram para ele fazer um trabalho com o osso de uma pessoa morta. E ele foi. Isso Subirá contando na pregação. Diz que ele foi no cemitério, a hora que ele começou a cavar, diz que o demônio se materializou assim. Eu falei: meu Deus, se isso acontece comigo, eu já estava magrinho, eu estava correndo até hoje. Aí diz que o demônio falou assim para ele: essa aí não. Eu falei: por que não? Essa aí não. Mas por que não? Se você pôr a mão nesses ossos aí, não só você vai morrer, como eu também vou desaparecer, vou voltar para o inferno imediatamente. Ele falou: mas por quê? Porque isso aí é uma serva do Deus Altíssimo. Então, ou seja, vida eterna não é só que você vai viver para sempre. Vida eterna, segundo Jesus Cristo, é conhecer a Deus. E você sabe o que é eterno? Que chama vida eterna? Porque, desculpa, gente, eu tenho uma notícia para dar para vocês. Eu não vou conhecer a Deus tão cedo. Quero muita coisa. Esse mundinho que a gente vive aqui, ó, não é nada.
Não é nada. E a gente vai conhecendo a Deus, tendo contato com eles, e coisas vão acontecendo na nossa vida que a gente vê que a nossa crença mundana, ela não consegue ver absolutamente nada. As pessoas são completamente cegas. A gente só começa a enxergar as coisas realmente nas nossas vidas a partir do momento que a gente tem conhecimento da luz. João, capítulo 1, versículo 4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Isso aí é João, o discípulo amado, que disse isso. Nele estava a vida. Ou seja, ele viu Jesus ressuscitando mortos. Ele viu o que Jesus Cristo fez, andou sobre as águas. Ele viu o que ele fez com a figueira. Quando ele amaldiçoou a figueira secou até as raízes. Ou seja, Jesus, o que está escrito lá no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ou seja, quem disse luz lá no primeiro versículo, primeiro capítulo, foi ele mesmo. E quando você fala assim, ó, todas as coisas foram feitas por ele, significa que ele tem domínio sobre toda e qualquer coisa que tenha sobre a face da terra. Tem muita gente que não tem ciência e nem consciência disso. Isso é muito forte, isso é muito pesado. Os cientistas estão assim, depois da revolução da física, que chegaram na física quântica, os cientistas estão tudo assim de boca aberta. Você vê um cientista falando de física quântica, ele fala assim, o que eu sabia, um corpo pode estar dois corpos no mesmo lugar ao mesmo tempo. Ou seja, uma partícula que está aqui, ela pode estar em outro planeta, eu posso controlar essa partícula. Através dessa partícula eu consigo controlar uma partícula que está em outro planeta, a qualquer distância do mundo. As pessoas não têm ideia da grandeza e da infinidade, da infinitude desse poder. E muitas vezes a gente está preso à matéria, esquecendo de que Deus é luz. Deus não dá para pegar, é luz. João, capítulo 1, versículo 7 e 8. Está escrito assim: porém, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não a verdade em nós. Ou seja, Ele sabe que nós erramos, Ele sabe que nós somos humanos, mas o sangue dele, ou seja, o que Ele fez na cruz, ou seja, o caminho que Ele deixou, pelas suas pisaduras somos sarados. Tudo que Ele deixou, tudo que Ele ensinou, se você cair, você tem, o próprio João disse, se você cair, você tem um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo. João 3,19 diz assim, ó, que Jesus fala para a mulher que foi apedrejada, fala assim: mulher, eu não te condeno. Onde estão os teus acusadores? Aliás, ele diz o seguinte: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou, nem tampouco eu. Vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. E aí você pergunta para as pessoas que estão na igreja, fala assim: mas de que condenação que Jesus está falando? Alguém sabe? Jesus deixou alguma condenação? Não? Ele veio e não condenou, mas deixou condenação. João
3,19. Existe uma condenação. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Ou seja, aquela pessoa que não aceita os caminhos de Cristo, que não aceita a sua luz, é porque ele faz alguma coisa que faz com que ele se esconda nas trevas. Então, essa pessoa que se esconde nas trevas, não pode colocar suas atitudes, seus pensamentos, o que ela faz na luz, essa pessoa está em pecado. E se ela não aceita a conversão, ou seja, a mudança de caminho, o que vai acontecer com ela? Ela está condenada. Por isso que está escrito: quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. Por quê? Porque ele está em trevas, ele não consegue deixar que a luz ilumine o seu caminho. João 8,12 vai dizer assim: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E aqui, às quartas-feiras, está tendo uma série de pregações que fala sobre unidade, né? Tem gente que participa da igreja, se diz membro do corpo, mas não tem unidade com o membro, não tem unidade com o corpo. Ou seja, você já viu uma mão que pode viver fora do corpo? Não. Todo membro que for retirado do corpo morre. Ou seja, quando você faz parte do corpo de Cristo, é como se você fosse um membro de um corpo, como a mão é do meu corpo, a minha mão é do meu corpo, como o meu olho é do meu corpo. Ou seja, as pessoas podem até tentar, mas é difícil você colocar um olho para enxergar um lado e para o outro. Você não consegue fazer só uma mão ir para o cinema e a outra mão ir para o culto. Ou seja, muita gente se diz membro do corpo, mas não tem ideia do que significa unidade. As pessoas não têm ideia do que significa andar na luz. As pessoas não têm ideia do que significa fazer parte do corpo, da necessidade que há de nós sermos uma unidade enquanto corpo, não para ficar aqui só pedindo, porque se nós estamos aqui e entendemos a mensagem, nós sabemos que nem pedir nós precisamos ser gratos, porque se a gente buscar o reino e a sua justiça, as demais coisas vão serão acrescentadas. Então, ou seja, nós estamos aqui nos preparando, juntando gente, para que quando chegar mais gente, essas pessoas possam ser encaminhadas, porque cada um tem um ofício, um é de louvar, o outro é de pregar, o outro é de ensinar, o outro é de aconselhar, o outro é de orar, e assim cada um faz a sua parte, e nós fazemos parte de um corpo. O corpo precisa de todos os membros, e muita gente se esquece disso, e é negligente com a sua função. Se você faz parte do corpo, não seja negligente com a sua função. Você é importante, não só para Jesus, mas para o corpo que você faz parte. Quantas vezes eu vi, eu que sempre gostei de servir a ceia na minha igreja, uma vez eu chamei o pastor, que era como se fosse o pastor Fabiano, assim. O pastor Fabiano está aqui e eu estou aqui. Eu cheguei para o pastor e falei: escuta, olha os utensílios da ceia como estão, você vê isso aí, você... E eu estava arrumando tudo, lavando tudo lá. Vamos lá, isso aí pede com o diácono. Eu falei: não, eu estou aqui, eu que vi, eu estou na missão, então quem tem que fazer sou eu. Quem está se doendo sou eu. Quer dizer, o membro que era para fazer isso não fez, e o pastor, que é você, também não se ligou, então eu estou fazendo, porque isso aqui é como se fosse uma mão que está entrevada, e a outra vai lá e ajuda. Então, assim, a negligência por parte de quem executa determinada coisa, tem que ser trazido à luz, para que ele possa enxergar e falar assim: puxa, é mesmo.
Tudo bem que a gente vem para a igreja, a gente não quer bênção como cantou louvor aqui, o grupo de louvor, mas assim, a partir do momento que você se preocupa com o corpo de Cristo, você pode ter certeza que você tem um Deus que está cuidando de você e dos seus parentes e familiares. Então assim, cuidando uns dos outros. Olhe para as pessoas. Uma coisa que eu tenho visto ultimamente, não só na igreja, mas fora da igreja também, as pessoas olham. Vou dar um exemplo do Josimar, porque eu tenho intimidade com ele e eu sei que ele não vai achar. Você viu o Josimar? O Josimar é baiano, não gosto do jeito que ele fala. O Josimar canta no grupo de louvor, eu não gosto do jeito que ele canta. Gente, para de olhar para o que você não gosta ou para os defeitos que a pessoa tem, porque todos nós temos defeito, mas use o que a pessoa tem de bom, sabe? Ilumine o que a pessoa tem de bom, para que essa pessoa comece a se sentir importante. Fala assim, eu faço parte de um corpo, eu tenho uma função, eu estou fazendo alguma coisa aqui, eu sou importante para que o corpo de Cristo funcione, e é verdade. As pessoas começam a tirar as outras, fulano fala isso, fulano fala aquilo, e você, fala o quê? Você fala mal da vida dos outros, só isso. Vamos olhar para dentro. Olha para a luz para ver se ela ilumina dentro de você. Você para de olhar o defeito do outro. Jesus Cristo disse assim, para de olhar no olho do teu irmão e falar que tem uma trave. Tira a viga que tem no teu. Andar na luz é isso. Fazer parte do corpo é isso. Um pé não fala para o outro, você está fedendo, hein? Está com chulé. Por quê? Porque são do mesmo corpo, ele vai falar assim, nem você. Gente, a iluminação é para o corpo todo, por dentro e por fora. A ciência já provou que quando você muda o seu pensamento, você lê a Bíblia, quando você ora, você muda a frequência do seu corpo, ou seja, tem uma cadeia de aminoácidos que vai trabalhar para restaurar aquilo que está errado. É tudo frequência. Quando você não vão ver que eu estou de tênis, mas quando eu estou mexendo no meu dedo lá, eu estou mandando uma tensão de 300 milivolts. É uma cadeia de aminoácidos que se trava ao longo do meu sistema nervoso, se trava e envia uma corrente, uma tensão de 300 milivolts, fazendo com que meu dedo se mexa. Quando eu faço isso, a mesma coisa. Mas isso não está só no alcance do nosso corpo. Quando você pensa em alguém que está distante, que está doente, como a Gláucia que estava no hospital, eu e minha esposa estávamos em casa e a gente estava falando assim, ela vai sair de lá. Eu mandei até uma mensagem para ela, falei assim, Gláucia, você tem que se enxergar em casa, depois de todo o processo, já curada, inteira, isso aí não vai te parar. Então, a luz, a frequência, ela não está só no alcance da tua mão, do teu braço. Jesus Cristo disse assim, eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Ou seja, o ramo está ligado aonde? Na videira. E eu estou ligado ao Pai. E o meu Pai é o agricultor. Mas todo aquele que não der fruto será tirado e lançado no fogo. Você sabe o que Jesus Cristo fez com a figueira? De ti nunca mais saia de fruto. Eu disse eles passaram no outro dia, eu falei assim, mestre, a figueira que você amaldiçoou secou até as raízes. Aí você fala assim, mas Jesus era Deus, mas era 100% homem. E tem uma ilha chamada Ilha Salomão, vocês podem olhar na internet, eles não matam árvores, não arrancam árvores. Sabe o que eles fazem? Eles plantam muito palmito.
Então, quando eles precisam plantar palmito, tem uma árvore que está atrapalhando no meio do caminho, eles se reúnem durante 30 dias em volta da árvore e amaldiçoam a árvore. A árvore seca até as suas raízes. Podem ir lá na internet e olhar. Ou seja, se você está ligado na videira verdadeira, você tem maior alcance. Você pode abençoar pessoas. Você pode não estar lá. Isso é um exemplo bíblico. Jesus Cristo, o centurião, pediu para ele: então, vamos lá na sua casa. Ele disse: não sou bíblico. Mas ele creu. E está escrito que quem crê será salvo. Está uma caminhada aí, né? Não está escrito quem crê já está salvo. Está escrito quem crê será salvo. Mas quem não crê já está condenado. E aí eu quero arrancar um pedacinho da série de quarta-feira e trazer para cá, para encerrar com vocês. Deixa eu ver que horas são. Se não estou estruturando. Estou em cima da cruz, pastor. João, não é João, não. A primeira carta de João, capítulo 1, versículo 5. Preste bem atenção nesse versículo. Eu vou ler bem devagar para vocês. Esta é a mensagem que ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz. Opa! Vocês viram que desde o início eu venho falando de luz. Desde o início ele vem costurando. Ele faz parte de nós. Ele contempla tudo, ele vê tudo. Ele que costura tudo, ele que criou tudo. E nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, porque nós somos os ramos. De quem? Da videira verdadeira. E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Por quê? Porque o sangue purifica de todo o pecado. O pessoal fica dando muita atenção para o sangue, para o vermelho, para o que sai das nossas veias. Mas isso é uma simbologia. Toda vez que você participa da ceia, que você não bebe sangue, e você não come carne de morto, mas você faz parte da simbologia. Aquele que comer do meu corpo e aquele que beber do meu sangue tem parte comigo. Ou seja, você faz parte da videira verdadeira. Então, se você errou, se conserte, peça perdão. Ele é nosso advogado junto ao Pai. E assim nós podemos viver em comunhão. Comunhão significa uma comum união. Fazemos parte do corpo. Se alguém fizer mal para a Ana Clara, vai doer em mim. Por quê? Porque ela é parte do corpo, que eu faço parte também. Se alguém fala mal do Josimar, ainda que faça parte do corpo, sabe aquela mão que fala assim, no cérebro, assim, essa mão esquerda não gosta de fazer nada. O cérebro tinha que voltar para a mão dele e falar assim, tudo da sua vida. Para de falar mal da sua irmã, ou do seu irmão. Olhe por ele. Porque Deus tem os seus caminhos para tirar aquilo de ruim e exacerbar aquilo que é bom. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé, fazer uma oração. Senhor, meu Deus, meu Pai,
agradeço, Senhor, porque o Teu Filho, a Tua palavra tem sido lâmpada para os nossos pés, tem sido luz para o nosso caminho, fazendo com que o que de mal iríamos praticar nos faça mal, nos sentimos mal, e assim a Tua luz ilumina os nossos passos e passamos a fazer o bem. Obrigado pela oportunidade, Senhor. Eu agradeço pela vida de cada um que esteve aqui essa manhã. Eu agradeço pela Tua presença. Eu agradeço pelos Teus conselhos, pela Tua paz. Eu te agradeço, Senhor, pela Tua misericórdia e pelo Teu amor.